Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio. Vamos uma aula aqui para unidade de comprimento, né? Veja que aqui a gente tem um desenho de uma régua. É com a régua que a gente mede o comprimento, né? Régua, trena, aquela fita de costura que às vezes a mãe ou a avó tem na casa. Então vamos lá para esse exemplo aqui, ó. Isabel estudou o crescimento de um caramujo. Na primeira medição, olha só, tinha esse tamanho aqui. Ela colocou a régua lá no 0 e o caramujo foi medido até o 3 aqui. Na segunda medição foi do 0 até o 4 aqui. Então essa medida que tem na régua de vocês é chamada de centímetro, essa que está escalonada aqui, do 0 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3. Então ele pergunta aqui, ó, qual era a medida de comprimento do caramujo em centímetros na primeira medição? Então a gente coloca, na matemática, a gente coloca assim, ó, 3 cm. cm aqui é a abreviatura, então, de centímetros. E na segunda medição, o caramujo tinha quantos centímetros de comprimento? Então vimos aqui na segunda medição que ele tinha 4 centímetros. Então a gente vai colocar assim, 4 cm. É a forma abreviada de escrever centímetro. Observe a régua aqui. É a mesma régua que você tem aí com você. Então essa régua está escalonada em centímetros. Mas tem umas linhas menorzinhas aqui, ó, entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2. Eu vou ampliar aqui um pouco. A imagem não vai ficar muito boa. Mas dá para ver as linhas aí perfeitamente, né? Então, bem aqui, ó, onde eu vou fazer a setinha, está o 0. E aqui está 1 centímetro. Mas que medida é essa, então, do 0 até esse risquinho aqui? Essa medida aí é uma medida que a gente chama de milímetro. Essa medida também é 1, só que é 1 milímetro. A unidade do milímetro ela é menor que a do centímetro, dá para ver, né? 1 centímetro é isso tudo aqui. 1 milímetro é só um pedacinho desse. Então, quantos milímetros a gente tem aqui dentro? Se a gente for contar, olha só, aqui deu 1, né? 2, 3, 4, 5. Essa retinha maior aqui, que está bem no meio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dentro de cada centímetro aqui, ó, eu tenho uma repartição de milímetros, com 10 milímetros. Então, a gente pode dizer, em 1 centímetro de comprimento, a gente tem 10 milímetros. E a forma abreviada é assim, mm. Então, mm é a mesma coisa que milímetro. Então, dentro de cada centímetro, a gente tem 10 milímetros. Então, eu posso falar que esse caramujo aqui, ele tem 3 centímetros de comprimento ou 30 milímetros de comprimento. Depois ele cresceu, foi para 4 centímetros ou 40 centímetros. Professor, mas como é que você fez essa conta tão rápida assim? Ué, observe o seguinte, você tem lá 3 centímetros. Você quer transformar para milímetros, como você sabe que o milímetro são 10 unidades a mais, você multiplica por 10, vai dar 30 milímetros. Mesma coisa com os 4 centímetros. Você multiplica por 10, você tem 40 milímetros. Então, quando você quer transformar de centímetro para milímetro, você está fazendo uma transformação de medidas aí, é só multiplicar por 10. Vamos escrever isso aqui, ó.
centímetros para milímetros, o que você faz? Multiplica por 10. E se tiver em milímetro, eu querer saber quantos são em centímetros, aí a gente faz a operação inversa. Se está em milímetros, você quer saber quantos centímetros são, você divide por 10. Mas o bom nisso é que é fácil fazer conta com 10, tanto multiplicando como dividindo. Observe o seguinte. Suponha que eu tenha lá o valor de 60 milímetros. Quero saber quantos centímetros são, o que eu vou fazer? Vou dividir por 10. Quando eu divido dois números que terminam em zero, é bem simples. Basta eliminar um zero de um número com um zero do outro. Pode fazer isso, professor? Pode. É como se eu simplificasse por 10. Depois vocês vão ver isso aí. Então, 60 dividido por 10 vai dar 6. 6 centímetros. Ó, porque quando você cortou o zero, o que ficou? Ficou só o 6 dividido por 1. E 6 dividido por 1 é 6. Então, 6 centímetros. Olha só esse exercício, esse exemplo. Transforme as medidas abaixo em milímetros. O que a gente falou? Para transformar em milímetro, o que a gente faz? Multiplica por 10. Multiplicar qualquer número por 10 é só acrescentar um zero na frente. Ah, professor, é só isso? Só. Então, quando você faz 2 vezes 10, dá 20. 20 milímetros. Ah, então vamos fazer isso para todas. Como eu vou transformar em milímetro, eu vou multiplicar por 10. Mas multiplicar por 10 é só acrescentar um zero na frente do 6. Então dá 60 milímetros. Acrescenta um zero na frente do 12. 120 milímetros. Acrescenta um zero na frente do 50. 50 centímetros vai ser, então, 500 milímetros. Acrescenta um zero na frente dos 120 centímetros. Dá 1.200. Ó, tem um 120 mais o zero. 1.200 milímetros. Aqui, ó, olha só como é que a gente vai fazer para transformar esse meio centímetro em milímetro. Vamos pensar numa coisa aqui. Eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Esse 0,5 significa meio. Meio é a metade de qualquer coisa, tá? Você tem lá meio quilo de carne, a metade de 1 quilo. 50 centavos é a metade de R$1, né? 0,50 é 50 centavos. Então, se a metade de 1 centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho a metade. Se 1 centímetro é 10 milímetros, então qual que é a metade de 10? Metade de 10 é 5, né? Então aqui eu concluo que quando eu pego 0,5 e multiplico por 10, isso vai dar 5 milímetros. Tá? Vamos fazer a transformação de milímetro para centímetro. E agora a gente vai fazer a divisão por 10. Lembra disso, hein? Lembra disso. Então aqui a continha que a gente faz é dividir por 10. Aí lembra que eu falei para você, quando divide por 10, é a mesma coisa de cortar um zero aqui e cortar um zero aqui. Fica 40 dividido por 1, que dá 40. Então 400 milímetros são 40 centímetros.
Mas é sempre assim, professor? Sempre assim. Se você vai dividir por 10, corta esse zero. Então dá 15 centímetros. Vai dividir por 10, corta esse zero. Então 650 milímetros dá 65 centímetros. 80 milímetros divide por 10 dá 8 centímetros. 35 divide por 10, opa, e agora aí não tem zero? Mas eu vou ensinar um macetezinho para vocês, esse não conta para ninguém não. Toda vez que você for dividir um número que não tem zero no final por 10, esse número vai ficar com uma casa depois da vírgula, uma casa decimal. Ele é 35, ele vai virar 3,5, tá? Então, 35 milímetros é a mesma coisa que 3,5 centímetros. O que é 3,5 centímetros? É 3 centímetros e mais um pedacinho. Lá na régua é como se fosse isso aqui, ó. Cadê a régua? Aqui. 3 centímetros e meio é como se eu pegasse daqui até aqui, ó. 3,5 centímetros é 3 centímetros e meio. Tá bom? Então quer dizer que 14 milímetros, se eu dividir por 10, dá o quê? 1,4 centímetros. E 7, professor? Você falou que tem que ter uma casa decimal, como é que você vai fazer? Ué, tem que ter uma casa decimal, você coloca a vírgula aqui. Mas como aqui não tem número nenhum, você coloca o zero. Então fica 0,7 centímetros. Qual que seria essa medida lá na régua? Bom, você sabe que na régua aqui, ó, deixa eu até apagar esses outros aqui para não atrapalhar. Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ó, temos o 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros está aqui. Então, a medida que vem daqui até aqui. Tá? Então, estava lá. 7 milímetros equivale a 0,7 centímetros. Ó, não deu nem 1 centímetro ainda. Está no 0, alguma coisa. Certo? Aí aqui estaria o 0,8, aqui estaria o 0,9, aqui estaria 1 centímetro. O negócio é só pegar a manha dessas continhas aqui, tá?